Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, faço uma oração, pedindo a Deus orientação para o estudo dessa palavra. E rezam que o Espírito Santo lhe oriente em todas as coisas. Amém? Essa semana nós vamos passar juntos e nós vamos estudar, o tema geral é Pedras Vivas. E o texto, para que nós possamos memorizar essa semana, encontra-se no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 5, que diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? E no livro Mensagens Escolhidas, no volume 3, na página 22, está escrito assim: aqueles que entendem a verdade presente devem estar atentos a como ouvem, a como constroem e a como educam outros para a prática. Está aí uma dica para os missionários, né? E missionárias. Domingo, o título é Ilustrado no Passado. Ilustrado no passado, quer dizer, mostrado, né? De alguma maneira no passado. Teve uma referência no passado na forma de alguma coisa que aconteceu. Referindo-se à profecia de Isaías 28, verso 16, como Pedro ilustra Jesus Cristo. Isaías diz lá, né? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. E aí Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 4 e 6, ele faz uma referência a essa profecia e ele cita Jesus como pedra viva. Vou ler para vocês. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Então, referindo-se, ele diz que o Senhor Jesus é uma pedra viva, né? Ele ilustra, né? Jesus é uma pedra viva. A pergunta B: que evento histórico serve de base para a ilustração? 1 Pedro, capítulo 2, verso 7, diz assim: e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina. E aí, ele quando cita esse texto, ele vai falando algo que aconteceu na construção do Templo de Salomão, né? O que acontece ali? Estavam construindo o templo e as pedras elas eram todas cortadas fora, moldadas, tudo direitinho fora, e depois é que elas eram trazidas para o templo, para o encaixe. Não havia barulho na construção do templo. Tudo que era feito para barulho era feito longe. E as pedras eram todas cortadas e trazidas já prontas para os encaixes. E aí o que acontece? Chegaram com uma pedra e para colocar ela como base, né? E essa pedra, esse bloco, ela não se encaixava em lugar nenhum. Eles disseram: essa pedra não serve, essa pedra não é uma pedra boa. E pegaram e colocaram a pedra lá. Largaram ela de lado, os construtores largaram essa pedra de lado. E continuaram construindo o templo. E essa pedra era uma pedra de tropeço, né? Porque todo mundo que tinha que passar com as outras pedras tinha que passar por aquela pedra para poder continuar os seus trabalhos. Por que não tiraram a pedra? Gente, eram blocos muito grandes, então era difícil de ficar locomovendo. Era melhor deixar ela lá e desviar dela. E aí
num determinado momento, se precisou, já estava terminando, se precisava de uma pedra perfeita para ser colocada ali como pedra, a pedra principal, a pedra de sustentação. E eles ficaram sem conseguir, como é que vai fazer? Nada se encaixa aqui. E aí o construtor lembrou, disse, e aquela pedra? Ela é perfeita para se encaixar aqui. Era a pedra mais importante. Era aquela pedra que eles rejeitaram. E aí pegaram uma pedra, colocaram naquele lugar e ela ficou ali perfeita. A pedra que os construtores rejeitaram lá no início era a pedra mais importante para a sustentação do templo. E aí Pedro lembra desse episódio, que com certeza foi contada a todos, e explica que Jesus é aquela pedra rejeitada, aquela pedra que para os homens não tinha nenhum valor, que ficou lá servindo de pedra de tropeço, mas ela era a pedra principal, a pedra de maior valor para a construção do templo. Amém? Bom, no livro Espíritos de Profecia, volume 3, página 36 e 37, você encontra essa narrativa, até melhor contada. Mas o finalzinho diz assim, por fim, aquela grande pedra chamou a atenção dos construtores e eles a examinaram detalhadamente. No passado, ela havia resistido a todos os testes. Por fim, aceitaram a pedra, levaram-na à posição designada e perceberam que o ajuste era exato. Amém? Jesus é assim, é o ajuste exato para a nossa salvação. Que Deus os abençoe, eu aguardo vocês, permitindo Deus, amanhã, para o nosso próximo encontro. Até lá.